Olá novamente, é um prazer tê-lo aqui de novo. Nós vamos continuar aí o estudo da lição de número 3, aqui tratando a respeito da história de Noé, sobre a situação em pecado, a aliança de Deus e por aí vai. Hoje, na lição de domingo, nós vamos abordar um pouquinho a respeito do princípio do pecado. Nós temos ali em Gênesis, capítulo 6, verso 5, algo que vai descrever a situação do povo antes do dilúvio, o que vai fazer com que Deus ele haja como a gente já sabe, né? Mas essa realidade ela não é apenas pautada ali. Quando nós olhamos lá para o início da Bíblia, você vai perceber que Deus, ao final de toda a criação, ele olha para tudo e diz, olha, está tudo muito bom. Deus ele olha para cada elemento da sua criação e diz que aquilo é bom. E lembre-se, é uma avaliação do próprio ser divino. Ele olhando para a sua criação e dizendo, isso está tudo muito bom. Contudo, com o surgimento do pecado, essa condição de algo bom vai decaindo. Infelizmente, em razão do pecado, tudo que era muito bom começa a ficar pelo menos um pouco ruim. Se você for olhar, além disso, isso não acontece imediatamente e algo tão sem explicação ou sem qualquer sequência lógica. Se você for olhar, há uma progressão que vai sendo associada ali no contexto bíblico à infecção pelo pecado. Infecção moral, é óbvio, mas que nos lembra inclusive aquilo que nós vimos ontem. Lembra sobre as bactérias? O pecado ele vai se dividindo, vai se multiplicando e, portanto, quando nós paramos para ver, acontece uma situação como a de Noé, e onde Deus ele vai mandar o dilúvio. Se você olhar aqui, o autor da lição ele traz para a gente vários textos da Bíblia, você vai perceber que esse pecado ele vai progredindo e vai cada vez mais deteriorando a condição humana. Dá uma olhadinha lá na sua Bíblia depois nos textos que aparecem, Gênesis 3:6, por exemplo, de 11 a 13, 4, 5. Você vai ver elementos como assassinatos, você vai ver elementos como poligamia ali associada à violência também. Você vai ver vários pontos que são bem preocupantes, mas pontos que mostram também uma progressão de uma situação, de uma condição pecaminosa que vai se agravando cada vez mais. Isso vai chegar a tal ponto que, quando nos deparamos com Gênesis 6, versículos 5 e 11, você já tem uma sociedade que está inteiramente imersa em pecado. Uma sociedade que não mais se lembra ou se recorda daquilo que Deus ele propõe a ser feito, mas é uma sociedade que vive de acordo com os seus próprios preceitos, de acordo com a sua própria vontade e que ignora completamente o bem. Talvez não seja tão difícil você entender isso, porque você não precisa entrar aí na sua máquina do tempo, que não existe, e viajar até o passado para ver o povo antediluviano. Se nós olharmos para a nossa realidade hoje, podemos enxergar algo muito semelhante. Lembre-se do que Paulo ele vai descrever, falando que nos fins dos tempos as pessoas seriam muito complicadas, seriam avarentas, egoístas, mais amantes de si mesmo do que de Deus. E se nós olhamos para a nossa realidade hoje, se parece bastante com aquilo. É importante que a gente tenha em mente, então, aqui ao estudar a lição de domingo, dois pontos muito centrais. O primeiro deles é que, assim como aconteceu com o povo antediluviano, com o povo ali contemporâneo de Noé, o pecado ele não começou do nada. Ele foi ali fruto de uma progressão, de um andamento contínuo, onde as pessoas iam cada vez mais se afastando de Deus e se apegando àquilo que elas bem queriam fazer. Isso é importante para você considerar a sua própria vida. Será que você está abrindo brecha para que o pecado ele entre um pouquinho na sua vida? Será que você não está considerando que o fato dele estar lá permite que em pouco tempo ele se multiplique de uma maneira em que Deus ele olhe para você, assim como viu o povo antediluviano, e não reconheça mais nenhuma bondade? Isso é algo importante para se ter em mente. O pecado ele não começa do nada, ele é progressivo. E a gente precisa tomar cuidado para que essa progressão não nos atinja também. Um segundo ponto relevante que a gente aprende aqui na história de Noé, que a gente tem que considerar é o seguinte: embora Deus nos ame e Ele seja misericordioso, nosso Deus ele é santo e Ele não suporta o pecado, Ele o odeia. Porque Ele chega a macular ou a fazer com que a sua criatura, nós, que Ele tanto ama, seja jogada ao lixo, por assim dizer.
Então, quando Deus ele olha isso, ele fala, eu não consigo suportar. E então ele traz a destruição. Isso é relevante para se ter em mente por quê? Quando nós olhamos duas situações na Bíblia em que o pecado chegou a níveis extremos, em que ninguém mais se importava com Deus, mas sim consigo mesmo, e eram pessoas avarentas, egoístas e não estavam nem aí para questões morais, quando chegou nessa situação, Deus trouxe destruição. Isso ocorreu no dilúvio, ocorreu com Sodoma e Gomorra. Ocorreu ali com Nínive, em anúncio também, embora não seja descrito de fato na Bíblia. Nós temos, então, que ter em mente que quando nós vivemos uma situação como a nossa, em que o pecado ele está completamente alastrado na nossa sociedade, não há outro caminho senão a destruição. Não porque Deus ele nos odeia, não porque Deus ele quer que tudo seja feito segundo a vontade dele, mas porque Deus ele é misericordioso ao ponto de olhar para o ser humano e falar, olha, eu não quero que você seja levado ao lixo, que você viva uma vida tão ruim assim, então eu preciso te salvar. Olhe para a nossa sociedade e você vai enxergar uma realidade semelhante a essa. Uma realidade que você precisa se apegar a Deus e falar assim, ó, eu quero estar do seu lado porque esse mundo não vai se aguentar muito tempo mais em pé. Ok? Que Deus o abençoe e que a gente continue aí estudando a lição. Tenha um bom dia.